Cumprimentando a todos que aqui estão neste Fórum Econômico da Universidade de Pernambuco, juntamente com a Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco. Eu, Mauro Ferreira Lima, tratarei hoje de um assunto que está na ordem do dia porque é extremamente importante. Essa ida do presidente Luiz Inácio para a China foi uma ida do ponto de vista econômico muito importante por conta dos acordos que foram estabelecidos. Poderia ser até bem mais importantes se tivesse havido acordos relativos à infraestrutura brasileira, que seria muito interessante o aporte de capitais internacionais ou chineses e, sobretudo, chineses para investimentos nesse segmento de infralogística, de ferrovias e rodovias. Muito importante isto teria sido, mas não aconteceu dessa forma. Aconteceram outras aproximações econômicas. A China é uma parceira comercial da melhor qualificação e da quantificação das exportações que o Brasil faz para a China já dá ideia do quanto ela é importante para a economia nacional. No ano passado, o fluxo de comércio entre os dois países foi de 150 bilhões de dólares, o que é qualquer coisa de muito importante e muito bom para a balança comercial brasileira e o balanço de pagamentos do Brasil. Mas o Brasil, dentro desse contexto, quando eu digo mais, foi importante ressaltar que o saldo comercial em 2022 atingiu praticamente 30 bilhões de dólares. E isto foi um pouco inferior ao saldo anterior do ano de 2021, mas nada de relevante. Tudo foi praticamente estabelecido e ficado no mesmo patamar. Ou seja, o Brasil é superavitário, vende bastante commodities para a China. É importante que a gente passe a ter, num futuro breve, se for possível, uma modificação nesse patamar e deixemos de ser apenas vendedores de commodities, exportadores de commodities, para nos tornarmos também exportadores de produtos industrializados. É difícil que isso aconteça com a China, que já tem um parque industrial extremamente qualificado e sólido. Paro aqui as avaliações econômicas e parto para as avaliações políticas. Do ponto de vista político, a viagem do presidente Luiz Inácio foi desastrosa para a imagem do Brasil internacionalmente. O Brasil praticamente alinhou-se ao horror da invasão russa sobre a Ucrânia. Chegou o presidente Luiz Inácio até a fazer uma proposta indecorosa, dizendo que a Ucrânia deveria abdicar de território ucraniano e fazer com que a paz pudesse acontecer. A Crimeia já foi invadida em 2014 e continuou agora a invasão mais ampla da China. Não há outro nome a chamar isso senão invasão unilateral, belicosa ao extremo, agressiva, perniciosa e de um nível de agressividade que é inadmissível nos tempos modernos. A China tem apoiado a Rússia de alguma forma, embora fique até um pouco receosa de se expor demais, mas tem se exposto mesmo assim, tentando já induzir praticamente as suas forças armadas a intervir brevemente em Taiwan e em seguida será a vez de Hong Kong. O presidente Luiz Inácio, mais uma vez, foi de uma infelicidade atroz a partir do momento em que disse que só existe uma única China
Isso ele não poderia ter falado, não lhe diz respeito falar, não faz parte dos interesses do Brasil assumir posições bem claras na defesa de uma intervenção, seja em Taiwan, seja em Hong Kong, porque indiretamente foi isso que o presidente Luiz Inácio asseverou e avalizou, dizendo: se existe uma única China, a China deve conquistar os territórios que considere que são importantes para a sua expansão continental maior do que já tem. Então foi um desastre. Do ponto de vista analítico-político, não vejo concordância com essas posições assumidas pelo presidente Luiz Inácio. Ele tem atitudes que são absolutamente condenáveis, inclusive esta, que cria dificuldades enormes para se relacionar com os Estados Unidos. Para o Brasil é importante se dar bem, tanto com os Estados Unidos quanto com o bloco asiático, e russo também, mas nunca de uma forma tão absurdamente declarada como partido tomado às claras, como foi tomado e assumido pelo presidente Luiz Inácio. Lamentável o que aconteceu. Uma boa tarde ou um bom dia, quem sabe até uma boa noite aos que aqui estão neste Fórum Econômico da UPE com a Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco.